Olá, muito bom dia! Graças a Deus por mais um dia e finalmente sextou. Sextou, né? Falamos isso tantas vezes, mas parece que essa sexta sextou mesmo, né? Chegamos aí ao final de um ano letivo, ao final de mais uma etapa de estudos, né? E talvez você esteja falando graças a Deus, porque já estou cansado. Então, aproveite que sextou, que vai descansar, mas é só o começo, hein? Você tem muito pela frente ainda, muito que estudar, muito que trabalhar. Então eu peço a Deus que Ele te dê coragem, que Ele te dê força, que você possa viver todos os dias de forma que vale a pena. E uma coisa especial eu peço a Deus hoje, que Ele te ajude a avaliar os riscos, os perigos. Sabe que tem riscos que nós temos que correr, tem perigos que temos que correr, temos que enfrentar, mas não são todos. Tem muitas coisas que nós deveríamos dar um passo para trás. Se você vê que uma casa está pegando fogo, vale a pena entrar para resgatar um celular, por exemplo? Não vale a pena. Seja qualquer objeto, a sua vida vale muito mais, então tem riscos que você não precisa correr. Mas às vezes nós não conseguimos avaliar os riscos e às vezes corremos riscos desnecessariamente. E é isso que eu peço a Deus que Ele me ajude a avaliar, que Ele te ajude a avaliar. E o texto que nós lemos hoje, fechando aqui esse semestre, fechando esse ano de 2023, fala justamente sobre os riscos, os perigos. Vamos lá, estamos lendo o Provérbios 22, lemos hoje o versículo 3, diz o seguinte: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Na vida, muitas situações de perigo exigirão a sua coragem e você vai ter que se preparar, vai ter que se esforçar e vai ter que ir em frente, vai ter que enfrentar. Mas você não deve enfrentar situações sem pensar. Tem situações que não devem ser enfrentadas. Tem situações que, como eu falei, por exemplo, uma casa pegando fogo, né? Você não deve enfrentar. Um rio com correnteza, você vai passar só para provar para os seus amigos que você consegue? Para quê? Eu vou andar, subir no prédio e andar na beiradinha só para provar que eu sou corajoso? Para quê? Você está vendo o perigo e não precisa enfrentar porque vai enfrentar. Que Deus te ajude a avaliar os perigos. Tem momentos que você não tem que correr aquele risco. Não precisa. Precisa por quê? Valorize a sua vida, valorize as pessoas ao seu redor, né? Fuja dos perigos, fuja dos riscos desnecessários e seja corajoso quando precisa. Quando precisa enfrentar, enfrenta. Mas você tem que usar a inteligência para isso. É por isso que a Bíblia diz da pessoa sensata. A pessoa sensata não enfrenta um perigo desnecessariamente. Então eu quero fechar esse tempo aqui, esse devocional, esse ano que tivemos aqui de devocionais, de leitura da Bíblia, pedindo a Deus que te dê sabedoria. Talvez foi o item que mais falamos nesse ano. Precisamos de sabedoria para tomar as decisões certas. Que Deus te dê sabedoria para que você avalie as suas ações, para que você tome boas decisões, inclusive sabendo quais os riscos deve correr e quais os riscos deve fugir, dos quais deve, se esquivar. Vamos orar pedindo isso a Deus? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela bênção de lermos mais uma vez a Sua palavra, de encontrarmos instruções preciosas para a nossa vida. A Tua palavra diz hoje que existem riscos que não devemos correr e que pessoas sábias vão fugir deles. Pai, ajude-nos a identificarmos sabiamente quais perigos devemos enfrentar e quais não devemos enfrentar, quais lutas devemos enfrentar e quais não devemos enfrentar. Pai, isso fará uma grande diferença na nossa vida, isso preservará a nossa vida. Então dá essa sabedoria para que preserve a vida dos meus irmãos e irmãs. Te agradeço por esse dia, te agradeço por todo esse tempo em que pudemos ler aqui a Tua palavra, por esse ano, mais um ano de devocional, chegamos aí a mais de 400 devocionais, e eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é quem nos deu força até aqui,
e nós confiamos no Senhor, que o Senhor que nos trouxe aqui continuará cuidando das nossas vidas e conduzindo cada passo nosso e nos guiando conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos, pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida do colégio, sobre a vida dos professores, dos alunos, sobre cada família. Pedimos que o Senhor cuide de nós e nos guie em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma bênção e uma honra compartilhar com vocês mais esse texto da Bíblia e fechar mais esse ano. Eu peço a Deus que te dê um feliz final de ano, cheio de harmonia, cheio de festa, né? Boas férias. Que Deus te abençoe, te guarde e um ano novo cheio de alegria, de prosperidade e de felicidade. Espero encontrar você o ano que vem, então até lá, se Deus quiser.